que eu passei. Tô conseguindo ver aqui direitinho? Sim. Sim. Pronto. Lembram dos níveis que eu coloquei, os níveis de organização que o nosso corpo apresenta? Do menor para o maior, ou seja, do mais simples para o mais complexo. Qual dessas alternativas aqui apresenta a organização exata do menor para o maior do nosso corpo? Célula, tecido, órgãos, sistemas e organismo. Isso. É letra B, exatamente. Por quê? Um conjunto de células vai formar tecidos. Um conjunto de tecidos vai formar órgãos. E um conjunto de órgãos, sistemas. E um conjunto de sistemas, por exemplo, no nosso corpo a gente tem o quê? Um organismo. Tem o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema reprodutor, enfim, temos vários tipos de sistemas formando esse organismo e eles trabalham juntos. Alguma dúvida em relação a esses níveis de organização? Não, professora. Pronto. Aqui eu pedi para vocês assistirem o vídeo anexado aqui, que ele estava falando sobre essa questão dos seres unicelulares e pluricelulares. Lembrando que, uma vez que o ser tem uma célula, ele vai ser considerado o quê? Unicelular. E quando ele tem várias células no corpo, ele será o quê? Pluricelular. Então, diferencie seres unicelulares e pluricelulares. Justamente, unicelular é aquele que só tem uma célula. Me dê um exemplo aí de um organismo que só tem uma célula. Protozoários. Protozoários, exatamente. O que mais que tem apenas uma célula? As bactérias? Alga. Algas também. Existem certos tipos de algas, principalmente as cianobactérias, que só apresentam uma célula. Então, existem espécies de algas unicelulares e existem protozoários também. Que, por exemplo, um exemplo de protozoário, Gabi, foi Gabi que falou de protozoários, não foi? Sim. Oi. Um exemplo de um protozoário, por exemplo, é o Trypanosoma cruzi. É uma espécie de protozoário que causa a doença de Chagas. Já existe um outro tipo de protozoário que parasita o estômago humano, que se chama ameba. Enfim, são vários protozoários. Alguns não parasitam e alguns têm vida livre e outros causam doenças no homem, como no caso da doença de Chagas, a malária, todas elas são ocasionadas por protozoários. As bactérias também são seres unicelulares. E aí a letra B fala: através de qual instrumento podemos enxergar os seres unicelulares? Com microscópio, pronto. Microscópio. Por microscópio, exatamente. Microscópio. Exatamente. Então, aqui, ó, letra C. Classifica os seres vivos abaixo em unicelulares ou pluricelulares. Eu vou perguntando a cada um e a pessoa que eu perguntar vai me responder. Kaique, tá me escutando direitinho? Kaique Avelino. Kaique? Professora. Oi, rapidinho. Oi. Professora, me tira uma dúvida. Essa atividade da senhora tá no livro ou a senhora... Foi eu que fiz mesmo. Ah, Eu que mandei. Quando tiver no livro, eu vou sinalizar e quando for uma atividade à parte, eu sempre vou mandar para vocês fazerem. Bora, Kaique. Planta é o quê? É um ser vivo unicelular ou pluricelular? Pluricelular. E ele é formado por qual tipo de célula? Vegetal ou animal? Vegetal. Vegetal. Verme, deixa eu ver, Christian. O verme, ele é o quê? Unicelular ou pluricelular? O seu áudio está desligado. Unicelular. Não, o verme, ele é pluricelular. A lombriga, por exemplo, ela é formada por várias células. Sempre pensem assim, ó, uma dica. Aquilo que for unicelular
eu não vou conseguir enxergar olho nu. Eu vou precisar de quê? De um microscópio. O que for pluricelular, eu consigo enxergar normalmente, como o cachorro, a minhoca, o ser humano. Tudo isso é o quê? Pluricelular. Já a bactéria não. A bactéria eu preciso de quê? De uma lente de aumento, eu preciso de um microscópio. Então vai ser o quê? Unicelular. Entenderam? Sim. Sim. Pronto. Sim. Aí aqui eu pedi para vocês assistirem o vídeo, né? E as partes da célula. E tem aqui a letra A e a letra B. Na letra A fala de que forma a célula ela é dividida. Ela é dividida em quais partes inicialmente? Membrana plasmática, carioteca, Citoplasma citoplasma e e núcleo. núcleo. Isso. E isso aí, no caso que você falou, membrana plasmática, citoplasma, carioteca. No caso, a carioteca é a mesma coisa do núcleo. São dois nomes para uma coisa só. Carioteca e núcleo é o que? Vai ser a estrutura que vai envolver o material genético, vai proteger esse material genético. E ele só vai estar presente aonde? Em qual tipo de célula? Procariótica, bacteriana ou eucariótica? Eu acho que é eucarióticas. Eucariótica, exatamente. Então, sempre pensem isso, sempre anotem isso. A carioteca ou núcleo, vai ser essa membrana que vai proteger o DNA, que vai envolver o DNA, vai estar presente apenas em células eucarióticas. Apenas eucarióticas. Quarta questão. Aqui foi uma cruzadinha que eu pedi para vocês resolverem. Conseguiram resolver essa cruzadinha? Sim. Professora, a senhora não passou uma? Ah, deixa. Não, pera aí rapidinho que eu vou buscar a minha. Viu. Eu já não consegui a sétima, professor. Ô, A sétima eu professora, não consegui. a senhora passou essa atividade, deu pra gente, foi? Como assim? Antes da pandemia ou Grupo, gente. Não foi no grupo? Coloquei no grupo. Tá. a Colocou senhora no botou? grupo. No grupo, atividade. tá. Então, assim, primeira questão. Primeira palavra. Professora, Oi. a senhora pulou uma, não? A letra B. É para você descrever a função de cada parte da célula. Gente, só um recado. Só um recadinho. Vocês estão sabendo que a Pronat ela avisou a vocês sobre aquela pasta que eu criei para vocês me mandarem as atividades. Então, vocês podem fazer isso. Se não estiverem por alguma questão de celular mesmo, que às vezes não consegue acessar, vocês podem continuar enviando para o meu e-mail, que eu deixei lá. Se não tiverem, vou mandar novamente para sempre estar corrigindo a atividade de vocês. E sempre perguntem. Ah, professora, eu não entendi isso, que eu retorno sempre. Sempre respondo. Júlia fala comigo direto pelo e-mail. Aí sempre eu respondo ela. Então, assim, ó, descreva a função de cada parte da célula. Deixa eu ver. Júlia, me diga a função da membrana plasmática. Deixa eu ver aqui. Emília, tá me escutando? Emília vai dizer o que são organelas e Natália vai me falar qual é a função do núcleo. Podem começar. Quem ficou com membrana? Bora, Júlia. Vai lá. Pode ativar seu áudio que está desativado. Ative o áudio, Júlia.
Emília, tá me escutando? Oi. Fale sobre organelas. Qual a função das organelas, no geral, assim, qual a função delas para a célula? Estou esperando. Bom, ó, a função da membrana vai ser o quê? Vai ser justamente delimitar a célula e controlar o que entra e o que sai, as substâncias, né? As organelas, elas vão atuar, o nome organelas vem disso, né? De pequenos órgãos. Então, são as organelas que vão ser responsáveis justamente pelo funcionamento da célula. E o núcleo, ele vai, como eu disse, proteger o DNA, né? Que o DNA é nosso material genético. Então, se acontecer alguma coisa com ele, pode danificar a célula e pode inviabilizar o processo de produção. Aqui foi uma cruzadinha que eu passei. Primeiro, seres vivos formados por muitas células. Quem responde essa? Posso Qual responder? é o nome? Oi? Gabriel. Eu, Gabriela. Posso responder? Pode. Pluricelulares. Pluricelulares. São pluricelulares. Oi. Na próxima? Pode. Você agora, ó. Segundo, seres vivos formados por apenas uma célula. Unicelulares. Isso. 3. É a maior porção da célula. Vai, fale. Citoplasma. Citoplasma. Acertou, é isso aí. 4. Parte que controla todas as atividades da célula. Qual Núcleo. Núcleo. Isso aí. Porque no núcleo, ele vai ser como a mente da célula, né? Tanto que o vírus, quando ele vai parasitar, ele coloca o DNA dele no núcleo justamente para ele controlar a célula. Deixa eu ver. 5. Menor unidade do corpo humano. Célula. Célula. 6. São células que podem ser vistas a olho nu. Macroscópicas. Microorganismos. Não. São células que conseguem ser vistas a olho nu. São o quê? Macroscópicas. Macroscópicas, exatamente. Então, difícil sempre essa palavra, professora. Oi? É difícil essa palavra de falar, quase não sai aqui. Macroscópico é o quê? É algo grande, é algo que você consegue enxergar. Microscópico, ó, micro, pequeno, é uma coisa que você precisa de um recurso para poder enxergar, como um microscópio, no caso, né? Ou um outro objeto que dê um zoom nessa estrutura. Deixa eu ver. 7. Componente mais abundante no citoplasma. Água. Água, exatamente. Por isso que é importante a gente beber água, né? Pra gente não ficar ressecado. E também porque é na água. A água, ela é a substância. Vocês viram lá antes da pandemia que eu falei um pouco sobre ela. A água é o maior solvente universal. Ou seja, na água você pode dissolver a maioria das substâncias presentes no planeta. Então, você vê que você pode pegar um creme de cabelo agora, você vai lá olhar a parte de ingredientes. Qual é a primeira palavra que está escrita lá? Água. Você vai lá em um suquinho ou um refrigerante, a primeira coisa que está lá na lista de ingredientes, água. Vai pegar um perfume, água. Por quê? Porque a água, ela é uma substância que vai conseguir, ela tem essa propriedade quase não sai, de se dissolver com as outras substâncias. Então, no caso, a maioria dos ingredientes que a gente consome são dissolvidos em água, porque ela tem essa propriedade mesmo, solubilidade. Deixa eu ver. 8.
Aparelho usado para ampliar o tamanho da célula. Microscópio. Microscópio, exatamente. 9. Envolve a célula, permitindo a entrada e a saída da substância. Membrana plasmática. Membrana. Isso aí, parabéns. Membrana plasmática, exatamente. Então, aqui, ó. Me deem aí, no caso, a diferença entre célula procariótica e célula eucariótica. Uma Eu, diferença. professora, eu. Vai, Kaique, fale. Célula procariótica são células que ainda não formadas totalmente. Eucarióticas são células que apresentam um núcleo organizado. Isso. Professora, no caso da célula... Vai, Gabi, fale. A célula precariótica são Procariótica. Sempre lembrem pró. Ah, tá. A célula precariótica são células Procariótica. não celular. Já a célula eucariótica são células que apresentam núcleo organizado. Isso. Então, qual é a principal diferença entre a célula bacteriana da nossa célula, da célula que, no caso, que forma o nosso corpo? A célula bacteriana, ela não vai ter a carioteca ou núcleo que vai envolver o DNA. O DNA dela vai estar um pouco mais solto. E ela não vai ter a diversidade de órgãos que a nossa célula tem. E ela vai ser menor também. Ela vai ser mais simples e menor se comparada à célula eucariótica. Se vocês forem fazer uma comparação em relação ao tamanho de uma célula para outra, a célula eucariótica ou a célula procariótica, que é a célula de uma bactéria, que é a mais simples, que não tem carioteca, ela é do tamanho de um limão, vamos fazer uma analogia, enquanto a célula eucariótica é do tamanho, por exemplo, de um melão. Então, pense, de um melão para um limão, não é uma diferença de tamanho? É muita diferença, professora. Muita diferença. Então, a célula eucariótica, por ter muito mais estruturas, ela é muito maior do que a célula procariótica, que é mais simples. Entenderam? Sim. Pronto. Qual é o tipo de célula que vai formar o ser humano? Pluricelular. Não, o tipo. Eucariótica. Exatamente. E o tipo de célula que vai compor a bactéria? Procariótica. Procariótica, exatamente. Então, assim, sexta questão, vou para essa aqui, porque nosso tempo ele tá mais curtinho, a gente ainda tem que corrigir cidadania. Mas eu quero que vocês agora se atentem à função das organelas. Então, aqui, letra A, retículo endoplasmático. Qual é a função do retículo? Realiza a digestão. Não. Produz, transportar e armazenar as substâncias na célula. Assim, ela tá nessa? Isso. Pois É letra A. Então, é esse aqui, ó. Produz, transporta e armazena substâncias na célula. Porque lembram lá no vídeo que eu falei que o retículo endoplasmático são como se fossem carteiros. O pessoal do correio que vai lá e vai transportando, endereçando as substâncias. Por exemplo, a mitocôndria precisa de uma coisa, então ele vai e manda para a mitocôndria. O lisossomo precisa de uma coisa, ele vai e manda para o lisossomo. Então, é ele que vai ser responsável por esse setor de pombo-correio. É ele que vai levar essas substâncias para um determinado órgão. E os lisossomos são responsáveis pelo quê? Realiza a digestão dentro da célula. Isso, os lisossomos, eles são como se fossem o estômago mesmo da célula. Então, é ele que vai fazer a digestão. Então, letra B é esse aqui, ó. Realiza a digestão dentro da célula. Letra C. A mitocôndria vai ser o quê? Nossa coelba, né? E também vai atuar onde? Libera energia por meio da respiração celular. Exatamente. Então, vai ser essa aqui, ó. E o complexo de Golgi, ele vai fazer o quê? Libera energia por meio da respiração celular.
Não, o complexo. Ah, O complexo de Golgi. Lembram que eu falei? armazena Realiza a digestão Proteínas dentro e da outras célula. substâncias. Isso, então proteína, assim, armazena proteína e outras substâncias. Armazena proteínas. é isso. Ele vai fazer isso, ele vai armazenar proteínas. Ele é como se fosse, por exemplo, quando você vai no mercado fazer compras, aí tem aquele rapaz ou aquela moça que fica ali auxiliando a caixa, que é ele que vai embalando suas coisas e vai arrumando dentro do carrinho. O que é que ele faz? Ele, na hora que ele vai misturar lá, que ele vai embalar, ele coloca, por exemplo, o sabão em pó junto com arroz e feijão, ou ele separa Não. porque por causa do Separa. cheiro? Ele Por causa do separa, cheiro. né? Ele separa. A mesma coisa. Então, o complexo de Golgi, se o retículo endoplasmático, ele é o carteiro, que ele vai ali endereçando, o complexo de Golgi, ele é responsável por etiquetar, ó, não, isso aqui vai para cá. Isso aqui já vai para cá. E aí, depois, ele é responsável justamente por essa organização. Quando você vai no mercado, você sabe que você não pode colocar sabonete junto com arroz e feijão. Por quê? Porque são produtos, você não pode misturar alimentos com outras substâncias químicas. A mesma coisa. Então, o complexo de Golgi, ele vai armazenar, né, proteínas e outras substâncias de uma forma bem separada. Essa proteína vai ficar aqui, essa proteína vai ficar aqui. Então, ele é bem organizadinho. Entenderam isso? Sim. Sim. Pronto. E o ribossomo, qual é a função do ribossomo? Fabricam as proteínas na célula. Isso. Então, o ribossomo ele vai fabricar as proteínas. Lembre-se que as proteínas são como os tijolos que montam as casas, os prédios e que formam a cidade. As proteínas são como bloquinhos que fazem nosso corpo. Então, se a gente tiver aqui algum ferimento, algum reparo, não começa a sair o cascão da Sim. ferida? Isso é a própria É. proteína. É um processo que se chama anabolismo. É um processo de regeneração. Assim também a cicatrização é a regeneração do nosso corpo. E como é que é feito isso? Através da produção de proteínas para regenerar a pele. E na cidade, quem é que faz o bloco? Aquela fabricazinha chamada olaria, que vai lá, a casa de materiais de construções também, porque eles vão fornecer os materiais para que você consiga colocar um prédio de pé. Então, o ribossomo é isso, é essa casa de materiais de construção, ó, que vai fornecer esses materiais para construir e reparar certas coisas do nosso corpo. Entenderam? Sim. Pronto. Realiza a digestão. Ah, já coloquei aqui. Cloroplasto, pronto. O cloroplasto é responsável pelo quê? Realiza a fotossíntese. A fotossíntese. Exatamente. E o cloroplasto, ele vai estar presente em qual célula? Ele é exclusivo de qual célula? Célula vegetal, pro? Isso, célula vegetal. Ele só vai estar na célula vegetal. Por quê? Porque é ele que vai ser responsável por realizar a fotossíntese. Por quê? Porque dentro desse cloroplasto vai estar uma substância verde chamada clorofila, que é o que vai dar a cor verde às folhas. Então, assim, por que a folha tem cor verde? Justamente pela pigmentação chamada clorofila, que vai estar dentro dessa organelazinha aqui. E qual é a função desse pigmento? Quando a luz solar vem, essa clorofila, ela vai se misturar com gás carbônico e água e vai produzir glicose, que é o açúcar, que vai ser para a planta, e vai liberar na natureza oxigênio. Por isso que tanto as plantas quanto as algas que fazem fotossíntese são consideradas o pulmão do mundo. Por quê? Porque é nesse processo que é formado o oxigênio que compõe o ar que a gente respira. Então, sem as plantas e as algas, a gente não conseguiria sobreviver, já que a gente depende de oxigênio para nossa respiração. Entenderam? Sim. Sim. Pronto. Agora, quero que vocês peguem o livro de ética e a gente vai fazer rapidinho aqui uma correção.
página, Pro? Oi? Em que 15. Espere aí rapidinho. Página 15, professora. Vocês viram o vídeo que eu coloquei lá da atividade de vocês? Sim. A senhora pode perguntar, por favor, de novo, porque eu não entendi. Sobre o que você não entendeu? Sobre o que a senhora acabou de perguntar. Não, é que a gente vai fazer atividade de ética. É que eu coloquei lá no. Vocês assistiram a videoaula hoje de ética? Sim. De cidadania? Sim. Antes disso, entenderam aquela questão do bullying, aquela videoaula do bullying que eu falei? De Greg, de Cris, de Caruso. Que ele sempre sofria bullying na escola. Deixa eu só carregar aqui rapidinho. Enquanto termina de carregar aqui, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa? Não. Não, professor. Nath, Natécia? Natécia? Aguardem só um pouquinho aqui que eu vou terminar aqui rapidinho de... Tô esperando carregar aqui. Eu Professora, tinha colocado na página, só que acabou não indo. professora, Oi. Cauã disse que tem dúvida em ciências. Qual é a dúvida, Cauã? Sim, sobre o núcleo. Qual é a sua dúvida? É a Pro, é? Não, ainda tá de fardo. É? Qual é a sua dúvida, Cauã, sobre o núcleo? Para eu responder. É de ciência e cidadania. De quantos essa menina? Da professora. Não, mas é para de criança. Ela tem vida de criança. É mesmo? Mariana, pode falar. Oi, Nath, eu vou só pedir, porque a gente já está em 3 minutos. Eu posso pedir só mais 10 minutinhos da próxima reunião? Só para a gente fechar, finalizar, porque eu já fechei ciências, aí eu só vou fechar cidadania com eles agora. Pronto, tudo ok. Caindo, a gente entra no mesmo login novamente, certo? Pronto. Eu só estou esperando aqui o livro terminar de carregar, porque eu tinha colocado na página, só que a internet ficou meio instável. Mas não tem problema. Eu só vou... Cauã ficou de me falar a dúvida. Eu estou aguardando a dúvida dele. Pode falar aí. Vocês vão abrir o livro na página 38 e 39, gente. Doeu, viu? Fizeram essa atividade que eu passei, 38 e 39? Sim, professor. Professora, a senhora... Eu fiz. Eu fiz. Eu passei essa no grupo. Foi. Professora Cauã já respondeu para a senhora, tá no...
Certo. Deixa eu só colocar aqui e compartilhar com vocês, rapidinho. Aqui, gente. Página 38. Bora lá. Ética na comunidade. Lembra que eu falei para vocês sobre a importância de se comportar em espaços coletivos, né? E que cada espaço tinha sua regra. Você não vai agir como você não vai ter a mesma atitude, por exemplo, na praia do que no cinema, no caso. Cada lugar tem sua regra, cada lugar tem uma forma de comportamento. Então, temos aqui, ó, primeira questão. Procure no dicionário. Ó, gente, se a ligação cair, vocês voltam pelo mesmo link, beleza? Beleza. Beleza. Procure no Ok. dicionário e descreva em seu caderno o significado das seguintes